E aí, então, ele é chamado de hemangioma desse estágio capilar. Mentira. Certo? O que mais? Com a evolução do hemangioma, os espaços vasculares se tornam proeminentes, são substituídos por tecido conjuntivo fibroso. As malformações vasculares não exibem ativa proliferação de células endoteliais e os canais vasculares lembram o vaso de origem. Desse modo, as malformações capilares podem ser similares ao estágio capilar do hemangioma, enquanto as malformações venosas podem exibir vasos mais dilatados. Devido à sua semelhança, muitas malformações vasculares são incorretamente categorizadas como hemangiomas. As malformações arteriovenosas mostram uma mistura de artérias de parede espessa e veias em conjunto com os vasos capilares. O GLUT1 é um marcador imunistoquímico consistentemente positivo no hemangioma de infância. Em contraste, esse marcador é negativo em outros tumores vasculares de desenvolvimento e anomalias listadas no quadro. Tem os nomes das doenças, quer que eu leia? Os nomes das doenças do quadro? Não. Terminou? Pronto, pessoal. Aqui no corte histológico que vocês estão observando, a gente vê aqui superficialmente um epitélio que ora se apresenta extremamente acantótico, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ó. Aqui, ó, então eu tenho aqui acantose, um epitélio bem acantótico, com essas digitalizações penetrando no tecido conjuntivo, certo? Mas à medida que a gente vai saindo desse epitélio e adentrando para o conjuntivo, o que é que a gente observa? Uma exuberância de formação capilar, ou seja, a proliferação de capilares abaixo desse epitélio. Então a gente observa aqui, ó, capilares sendo formados e em outro momento a gente vê uma grande celularidade mostrando realmente áreas de intensa presença hemorrágica. A esse tipo de lesão e abaixo do epitélio, em vez da gente ver proliferação de fibras, mas sim de vasos e componente celular vascular, se dá o nome de hemangioma. Ok? Então, aqui nós temos epitélio, e quando a gente vai adentrando para baixo, pensando que vai encontrar tecido conjuntivo propriamente dito, o que a gente observa é exatamente uma massa exuberante de tecido vascular. Eu preciso divulgar essas notas hoje. Minha filha vai fazer para mim. É do A e B. Eu acho que aí é terceiro período. Certo? Oi? Na realidade, os hemangiomas são de fácil diagnóstico, principalmente os hemangiomas infantis ou juvenis, porque na realidade o hemangioma é considerado um armatoma, ou seja, uma alteração de desenvolvimento associada a muitos pacientes que nascem síndromos. Mas, entretanto, a gente tem outros papilomas, outros hemangiomas, por exemplo, pacientes portadores da síndrome de Weber-Dimitri, quando eles, ao crescerem, apresentam uma mancha violácea na face e hemangiomas em boca. E, na realidade, o diagnóstico clínico ele é muito feito pelo clínico. E se evita fazer biópsia para evitar o sangramento e levar o paciente a óbito. Então, a gente tem uma técnica semiotécnica da vitrificação, que é pegar exatamente o componente de vidro, uma placa de vidro, uma lâmina, uma lamínula, aperta, vem em cima desse hemangioma ou império ou mucosa, e ele tende a desaparecer. Quando você solta, o hemangioma novamente floresce. Agora, se houver necessidade de fazer biópsia de um hemangioma para fazer diagnóstico diferencial dessas outras lesões que estão lá no quadro, biopsia, mas em ambiente hospitalar, com suporte, com pessoal da hematologia junto, com a quantidade de sangue, caso o paciente venha a perder uma quantidade por conta dessa biópsia. Tanto é que aí a gente tem uma biópsia com hemangioma mostrando em lâmina para vocês. Certo? Sim? Numa mesma lâmina, se eu colocar isso aqui na prova, estabeleça o diagnóstico, você diz hemangioma. Agora, se eu disser estabeleça o diagnóstico e o subtipo, a
Porque qual é a característica que você tem aí? Uma grande produção, realmente, de capilares, sendo como se fosse uma neoformação bastante evidente. Então, ele é chamado de hemangioma capilar. Certo? Está aqui, ó. E a gente vê uma produção grande desse tecido sanguíneo. Daí o nome ser hemangioma. Ok? Obviamente que a gente mostra aí. Se a gente também correr a lâmina e mostrar áreas onde a gente vê o componente vascular bastante evidente, mas sem características de tecido vascular, mas mais celularizado como é aqui, então você pode dizer aí que é o hemangioma celular, onde a gente vê que células estão se reunindo bem abaixo aqui do epitélio. Ó. Ter cuidado para ninguém confundir isso aqui com o quê? Vendo isso aqui? O papiloma, né? Tem que ter cuidado que embaixo do papiloma que a gente vê é pequena quantidade de tecido conjuntivo. Aqui não. A gente vê epitélio, vê remanescente de tecido conjuntivo, porque aqui não é a área certa do hemangioma, mas quando a gente se aproxima da patologia, então a gente vê ora celular, ora o hemangioma capilar. Ok?